Vamos lá, meus amados concurseiros, vamos dar continuidade ao estudo da concordância nominal. Temos aí o nosso último bloco com as regrinhas de concordância nominal, tá? Vamos falar agora de algumas situações muito relevantes, muito importantes, envolvendo mais de um termo, tá? Vamos colocar aqui algumas situações, tá, de texto na forma de fórmula, para que você entenda bem como é que o processo funciona. Então, digamos que eu tivesse aqui, ó, um substantivo mais um adjetivo mais outro adjetivo. Substantivo, adjetivo, adjetivo. No mínimo, 2 adjetivos para um só substantivo. Como ficariam aí as relações de concordância? Vamos lá. Olha só que interessante. Eu teria duas formas de escrita. Eu teria aqui, vejam, estudei as línguas inglesa e francesa. Então percebam aqui, eu tenho línguas, que é um substantivo plural. E já aqui, eu tenho o meu adjetivo singular. Tanto um como francesa, adjetivo singular. Ligada à palavra o quê? A palavra línguas. Por que que o substantivo está no plural? Porque é mais de uma língua, a inglesa e a francesa. E por que que os adjetivos não estão acompanhando também no plural como está o substantivo? Porque se eu colocasse inglesas e francesas, eu teria um problema semântico. Por que que nós teríamos um problema semântico aqui, Prado? Porque eu estaria falando que tem mais de uma língua inglesa e mais de uma língua francesa, o que não bate. Então, por isso a atenção à concordância, em que o substantivo ficará no plural e os 2, 3 ou 4 adjetivos ficariam no quê? No singular, correto? Porque a noção que a gente tem de concordância de adjetivo com substantivo é, se o substantivo está no singular, adjetivo singular. Substantivo plural, adjetivo plural. Nem sempre. Nem sempre. Tá? É o que nós estamos tentando mostrar aqui. Beleza? Prado, eu poderia escrever isso aqui de outra maneira? Poderia. Poderia escrever de outra maneira, sim, sem problema nenhum. Eu poderia fazer da seguinte maneira, ó. Estudei a língua inglesa e a francesa. Percebam que houve aqui uma modificação. Ó. No exemplo anterior, eu tinha um artigo plural. Agora aqui, eu tenho um artigo singular. Ó, as línguas, a língua. Então, o meu substantivo aqui, ele é um substantivo singular, tá certo? E por que ele ficou no singular? Porque este adjetivo aqui, singular, somente ele se refere à palavra língua. E esse outro adjetivo aqui, francesa, Prado, ó, esse adjetivo
singular francesa. Está se referindo a quem? Percebam que daqui para cá, ó, apareceu o artigo. Esse artigo foi colocado aqui para marcar a elipse. Para marcar a elipse da palavra língua. Palavra língua que está em elipse. Que elipse, Prado? É quando eu omito qualquer palavra, qualquer termo. Então, olha só. Este adjetivo francesa estará, na realidade, concordando com a palavra língua, aqui que está em elipse. É como se eu dissesse, estudei a língua inglesa e a língua francesa. Para não haver repetição de palavras, eu omito o termo língua e deixo aqui o artigo a, para que não haja confusão com a forma de concordância do exemplo anterior. Então, quando eu tenho a e a, é porque o adjetivo, cada um está concordando com um. Agora, quando eu tenho somente um artigo, quer dizer que os dois adjetivos estão concordando com um substantivo e por isso ele ficará obrigatoriamente no quê? No plural. Beleza? Então, ambas as formas estão o quê? Corretas. Então, percebam aqui, substantivo plural, substantivo singular. Os dois adjetivos concordando com o substantivo, aqui só um concordando com o substantivo. Beleza? Fechamos isso. Ótimo. Aí você vai me perguntar assim, Prado, e se a gente invertesse ali aquela estrutura? Em vez de nós colocarmos um substantivo e dois adjetivos, eu colocasse dois substantivos e um só adjetivo, como ficaria? É uma ótima pergunta, vamos lá. A segunda forma que eu teria aqui de concordância, então seriam, ó, dois substantivos, substantivo, mais substantivo, mais adjetivo. Substantivo, substantivo e adjetivo. Então, ó, faça a comparação aqui. Um só substantivo e dois adjetivos. Que nós invertemos. Dois substantivos e um só adjetivo. O que vai ocorrer? Ó, o que ocorrerá é o seguinte. Preste atenção. Comi carne e peixe frito. Comi carne e peixe frito. Percebam que eu tenho aqui carne. A carne, substantivo feminino, e peixe, o peixe, substantivo que masculino. A palavra frito é um adjetivo masculino singular. Ele está concordando com o elemento que mais próximo. O elemento mais próximo. Prado, mas ambos estão fritos? Estão sim, tá? Ah, se eu quisesse que só um estivesse frito, eu traria essa ideia para cá. Olha só, comi peixe frito e carne. Cozida, por exemplo, assada, ou simplesmente carne. Aí fica indefinido a forma que ela está. Aí frito seria somente o quê? O peixe. Agora, como eu coloquei o adjetivo depois dos dois substantivos, em decorrência da conjunção aditiva e, a condição de estar frito é dada tanto à carne quanto ao peixe.
apesar de concordar somente com o mais próximo. Prado, eu posso inverter o substantivo? Pode inverter. Ele vai concordar com o mais próximo. Ficaria também assim, ó. Vamos colocar aqui. Ó, comi peixe e carne frita. Então eu tenho aqui, ó, o substantivo masculino, o peixe, a carne, substantivo feminino, e eu tenho agora aqui o meu adjetivo feminino singular, porque ele está concordando com a palavra o quê? Com a palavra carne, carne frita. É quem você colocar de forma mais próxima, beleza? Aí você vai perguntar assim, Prado, os dois estão fritos? Estão, por conta da conjunção e, beleza? Eu poderia fazer a concordância com os dois, literalmente? Poderia, mas quando eu tenho uma referência feminina e uma masculina, e o adjetivo ficará no plural, quem prevalece é sempre o masculino. Então, olha só, eu poderia aqui colocar também comi peixe e carne fritos. Carne e peixe fritos. Então percebam aqui, eu tenho o substantivo masculino, o substantivo feminino, e aqui eu tenho o adjetivo masculino, plural, porque agora, vejam, ele está concordando com os dois. Prevalecendo quem? A condição do masculino. Ele pode estar o masculino aqui ou aqui. Se eu quiser dar o plural, prevalece a condição de quê? De masculino. Eu poderia falar, comi peixe, carne fritas. Não. Entenda o seguinte, sempre que há masculino e feminino, prevalece o masculino. Eu costumo dar em sala o seguinte exemplo, uma coisa bem absurda mesmo, numericamente falando. Imagine 1 milhão de mulheres em um lugar. 1 milhão. Coloca um homem só entre essas mulheres. Qual é o pronome que você vai usar? Eles ou elas? Eles. Qualquer quantidade de mulher, em detrimento da presença de um homem, vira o quê? Eles. Então, sempre que eu tenho uma referência feminina e uma masculina, e eu tenho que optar por um gênero, no caso plural, o gênero é masculino plural. Beleza? Fechadinho isso. Aí você vai me perguntar assim, Prado, quando a gente estuda a relação do substantivo com o adjetivo, a gente sabe que eu posso colocar o adjetivo depois do substantivo e antes do substantivo. Eu posso falar assim, a linda garota e a garota linda. Beleza? Não tem problema nenhum, tá? Eu só tenho que fazer uma advertência para você. Existem situações em que quando eu coloco o adjetivo antes, eu tenho uma ideia diferente de eu colocar o mesmo adjetivo depois do mesmo substantivo do primeiro exemplo. Vamos aqui contextualizar para você. Eu digo assim, ó, Levi é um grande homem, grande homem. Coloquei o adjetivo antes. A ideia de que é que ele é dotado de muita humanidade. Ele é um grande homem, dotado de muita humanidade. Tá certo? Agora pega esse grande e coloca depois do substantivo. Levi é um homem grande. Aí eu estou me referindo o quê? À estatura, à altura dele.
Então você pode colocar antes e pode colocar depois. Mas em alguns casos, tá? Se você coloca antes, você tem uma ideia. Se você coloca depois, você tem outra ideia. Então a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Mas vamos lá. Voltando à questão da concordância nominal. E se eu pegar esse adjetivo e colocar antes dos dois substantivos, vai acontecer alguma coisa? Vai. Vai acontecer sim. Olha só. Nosso sétimo casozinho. Se eu tenho, então, primeiro o adjetivo mais substantivo mais outro substantivo, no mínimo dois substantivos. Podem ter três, sem problema. Olha só, como é que ficará? Ficará da seguinte maneira. O que você percebe aqui no quadro anterior é que quando o adjetivo ele está depois dos dois substantivos, ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com os dois. Aqui não. Ele sempre concordará com quem? Só com o mais próximo. Quem estiver perto dele, com mais ninguém. Correto? Então, olha só. Conversamos em bom lugar e hora. Conversamos em bom lugar e hora. Percebam que eu tenho aqui a palavra lugar, o lugar, que é um substantivo que masculino, e hora, que é o substantivo feminino. O termo bom aqui está se referindo à palavra lugar. Ó, bom lugar. Percebam então que eu tenho aqui um adjetivo masculino singular, concordando sempre com o mais próximo, correto? Eu posso inverter os substantivos? Pode, vai continuar concordando com o mais próximo. Então ficaria assim, ó, ou eu poderia aqui ter conversamos em boa hora e lugar. Conversamos em boa hora e lugar. Percebam que eu tenho aqui hora, substantivo feminino, lugar, substantivo que masculino. O boa aqui, concordando com o termo que hora, feminino. Então, por isso, eu tenho o adjetivo feminino singular, porque ele está concordando com esse elemento feminino que também é singular. Como aqui também em cima, masculino singular. Então, o elemento de concordância é esse, ó. Hora, e aqui em cima é lugar. Correto? Então, se eu tenho o adjetivo aqui, ele pode concordar com o mais próximo ou concordar com os dois. Se eu tenho o adjetivo antes, ele concorda somente com o mais próximo. Fechou? Legalzinho? Maravilha. Ótimo. Aí,
Uma situação também muito interessante aqui, cobrada em prova de concurso, é quando eu uso o numeral ordinal, tá? Então imaginem que eu tenho aqui, ó, no mínimo 2 ordinais. Ordinal mais ordinal, no mínimo 2, mais um substantivo. Ordinal, ordinal, substantivo. Beleza? Podem ter 3? Podem, não tem problema nenhum. Como é que eu teria aqui a questão da concordância? Coisinha bem interessante. Ó. Cursei o primeiro e segundo ano. O colegial, tá certo? Percebam aqui, nós fizemos uso da palavra ordinal, do numeral ordinal primeiro, segundo, que é também o ordinal, e aqui eu tenho o artigo, ó. Eu tenho um artigo se referindo à palavra ano. Ele é um artigo masculino, concordando com ano, que é o ano, substantivo que também masculino. Esse o não se refere a primeiro, é o que? Ano, tá certo? A série, tá? Agora, eu poderia colocar, já que é mais de um ano, no plural? Pode, desde que você se lembre que o artigo também precisa estar no quê? Também precisa estar no plural. É uma condição obrigatória. Então, vejam aqui. Ó, ou eu poderia colocar também cursei os. Aí no singular. Primeiro e segundo anos. Os anos. Então, como eu falei, tomando cuidado com a concordância. Aqui agora, ó, vejo que aqui eu tinha um substantivo masculino singular. Aqui eu tenho um substantivo masculino plural. Ó, artigo masculino singular. E já aqui um artigo masculino plural. E no meio deles, o que justifica a pluralidade, que são 2 numerais ordinais. Tá? Então, aqui eu tenho ordinal e também o ordinal. Tá? Os anos, o ano. Primeiro e segundo anos, primeiro e segundo ano. Sem problema. Tranquilo? Então, revisando a regra. No mínimo 2 ordinais. Tá? No mínimo. Podem ser 3? Pode, não tem problema nenhum. Cursei o primeiro, segundo e terceiro ano. Cursei os primeiro, segundo e terceiro anos. A questão é isso aqui, ó. É você saber que o substantivo ele pode ficar no singular, acompanhado pelo seu artigo, ou ele pode ficar no plural, também acompanhado pelo seu artigo. E aí, aquela perguntinha de sempre, né? Beleza, Prado, entendi. Mas eu poderia deslocar o substantivo para antes dos ordinais? Porque eu tenho situações em que eu coloco o ordinal depois do substantivo. Pode. E a concordância muda? Muda. Muda sim. Aqui ele pode ter 2 concordâncias. Ele pode ficar no singular e ele pode ficar também no quê? No plural. Se eu pegar esse substantivo e colocá-lo antes, ele só pode ficar no plural. Então, olha aqui. Vamos colocar como 9º caso nosso aqui.
O nosso nono caso, então, é colocar antes o substantivo mais um ordinal mais outro ordinal. No mínimo 2, tá? No mínimo 2. Exemplo. Referi-me às cláusulas. As cláusulas primeira, terceira e sexta. Ó, já até coloquei 3 aqui para você. Percebam que agora eu tenho aqui o ordinal, ó, ordinal mais ordinal mais ordinal. Então aqui o meu substantivo plural. Meu substantivo plural, correto? Então, como o substantivo está antes, ele sempre ficará no quê? Vou colocar aqui, ó. Ele ficará obrigatoriamente no plural. Obrigatoriamente. No caso anterior, ele pode ficar no singular ou no plural. Fechou? Entendido isso? Maravilha. Nós temos aí o nosso 10º caso de concordância, tá? Que é bem interessante. Nós temos aqui a expressão nem um, nem outro, mais o substantivo, mais o adjetivo. A primeira coisa é nós entendermos que eu tenho uma diferença do nenhum para a palavra nenhum, que é o pronome nenhum. Nenhum homem. Aqui não. Você pode trocar o um por um substantivo. Ó. Nem Marcos, nem Levi fizeram a prova. Estão vendo? Tranquilo? Aí o que vai acontecer? Já vou adiantar. Quando eu tiver essa estruturação, eu já te advirto, pela regra, que o substantivo ele fica no singular e, ó, o adjetivo ele ficará no plural. Poxa, o substantivo no singular e o adjetivo no plural? Sim, exatamente. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, nem um, nem outro, aspecto absurdos foram considerados. O que você vai perceber e causa estranheza é isso. Olhem só, eu tenho o meu substantivo no singular e o adjetivo ligado a ele está no plural. O adjetivo está no plural.
Exatamente. Mas, Prado, por que, que o substantivo está no singular e o adjetivo está no plural? Porque eu tenho a palavra aspecto aqui, ó, em elipse. Ele está aqui, ó. Olha só. Eu tenho a palavra aspecto aqui, ó. Aspecto. Essa palavra aspecto aqui está em elipse. Correto? Aí é uma elipse inversa. Em vez de colocar o segundo em elipse, coloca-se o primeiro. Até porque a construção ficaria horrível se eu colocasse esse aqui em elipse e escrevesse esse. Olha só que coisa horrorosa. Nenhum aspecto, nem outro absurdos. Horrível. Então o que eu faço? Para que haja eufonia, para que haja boa pronúncia, eu coloco em elipse o primeiro e escrevo o segundo. Mas existem dois, um aspecto e outro. Então o adjetivo concorda com esse e também concorda com quem? Com este aqui. Por isso ele está no quê? No plural, porque ele concorda com uma estrutura, ó, uma, duas. Dois aspectos absurdos foram considerados. Estão vendo? Entenderam isso? Então, nesse caso aqui, fica a formulazinha para te ajudar. Lembrando que eu terei aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, para você não se esquecer, tá? Substantivo elíptico. Substantivo elíptico. Correto, amado? Fechou isso aqui? Entenderam? Maravilha, queridos. Então, com isso, nós vimos aqui os aspectos mais relevantes em termos de concordância. Nós temos outras regras? Temos várias, diversas, tá? Mas estas são as mais recorrentes em provas de concurso. Tranquilo? No nosso próximo bloco, um novo capítulo da nossa língua portuguesa. Grande abraço, beijo forte no coração.